Oi, seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Estou muito feliz com o feedback de vocês, né? Vocês têm falado comigo lá pelo Insta, em outros canais, falado que gostaram muito do nosso primeiro devocional e hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio desse devocional. A nossa leitura, a gente está fazendo esses devocionais para você que está aqui pela primeira vez, baseado no nosso plano de leitura anual. Pri, quero fazer parte desse plano de leitura, quero ler, fazer a leitura. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá bom? Da leitura correspondente à leitura de hoje. Caso você queira ouvir toda essa leitura, o senhor, meu marido, Tessi Lima, tá fazendo ela completa lá no canal dele. Vou deixar o link aqui para ajudar você. Hoje, na nossa leitura, nós lemos juntos Levítico capítulo 20 e Lucas capítulo 11. E aí, para o nosso devocional de hoje, eu separei alguns versículos de Lucas 11. Eu vou ler com você do versículo 33 ao versículo 36, tá bom? Essa passagem aqui vai falar sobre a luz, sobre os nossos olhos e qual a conexão entre os nossos olhos e a luz. Então ele diz assim, aqui é o próprio Jesus falando, tá? Versículo 33. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, a sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Então, algumas coisas para a gente entender aqui do que Jesus está falando. Quando ele fala que no versículo 33, quando ele diz que uma lâmpada é acesa e que ela é colocada num lugar alto, tá? Para que ilumine a muitos, Jesus está fazendo uma referência aqui a ele mesmo. Porque lá em João, Jesus ele vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. Então Jesus ele estava publicamente, né? Como se fosse num lugar alto, explicando o evangelho para todas as pessoas. A mensagem estava sendo exposta para todo mundo. E nisso aqui, Jesus faz a mesma coisa hoje. A mensagem do evangelho continua sendo pregada. Jesus ele não está escondido. Lá em Romanos, Paulo ele diz que toda a criação, toda a natureza manifesta a glória de Deus. Então, aquela pessoa que quer enxergar Deus, Deus vai se revelar a ela. Só que o problema daquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus era que eles eram de uma geração perversa. Jesus ele vai falar isso no versículo 29 desse mesmo capítulo aqui de Lucas 11. Pri, por que eles eram uma geração perversa? Porque eles queriam mais e mais sinais espetaculares. Uns versículos antes aqui desse capítulo 11, Jesus diz, olha, eu não vou fazer sinal nenhum para vocês. O sinal que vocês vão receber é o sinal de Jonas. E aí, para quem não entende, né, a conexão lá de Jonas parece confuso. Mas é porque Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe, assim como Jesus ficaria 3 dias no sepulcro e depois ressuscitaria. E aquelas pessoas, Jesus estava ali, o próprio Cristo expondo o evangelho, e elas não criam. Então não é porque faltava luz, não havia falta de luz em Jesus. O problema estava na visão deficiente, na visão doente daqueles judeus. E aí eu e você, a gente precisa pensar o seguinte, quantas vezes nós também somos assim? Quantas vezes Jesus ele está na nossa frente? Quantas vezes, como a gente viu no devocional de ontem, Jesus está na nossa casa, querendo estar conosco, ter comunhão conosco, mas a gente não percebe. Então Jesus, ele está presente. Só que o que acontece? Se a presença dele não se manifesta como eu imagino, como eu quero, como eu coloquei na minha caixinha, na minha cabeça, porque um culto só tem Jesus, se eu sinto isso, se eu sinto aquilo, se acontece tal coisa. A gente precisa quebrar
essas barreiras, porque Deus ele não vai se manifestar como nós queremos. Deus vai se manifestar como ele quer. E não é que Deus ele não se revela para a gente. A verdade é que são os nossos olhos que estão doentes, que precisam de limpeza. O terceiro ponto que a gente precisa ver aqui é que os nossos olhos, eles precisam ser bons, eles precisam ser saudáveis para que toda a nossa vida se encha de luz. Então vamos lá. Jesus ele é a luz do mundo, a luz está disponível. Pri, mas eu não vejo essa luz aqui na minha vida. Eu não enxergo as coisas, eu não percebo a voz de Deus, eu não escuto a voz de Deus. O problema não está em Deus. Deus ele continua falando, Deus ele continua sendo luz. Nós é que precisamos limpar os nossos olhos e os nossos ouvidos, pedir a Deus essa cura. Então, o que Deus quer para nós é que a gente tenha uma visão espiritual saudável. Pri, a minha visão espiritual não está saudável. Sem problema. Por quê? A Bíblia diz que Jesus ele é aquele que dá vista aos cegos e faz com que os surdos escutem. Nós também precisamos estar atentas, além de clamar, além de orar, a gente precisa perceber o que é que nós temos colocado diante dos nossos olhos. Por quê? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos alimenta a nossa mente e forma o nosso caráter. Muitas vezes a nossa miopia, a nossa visão distorcida vem porque nós alimentamos mal a nossa mente. Então eu estou sempre lá no meu Insta, todo dia de manhã falando com vocês. E aí? Já alimentou bem o seu coração hoje? Já colocou comida boa para dentro da sua cabeça? Então tenha cuidado. O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? Quais são as coisas que você tem assistido? Quais são os livros que você tem lido? Quais são os filmes? Quais são as músicas que você escuta? Quais são as imagens que você coloca diante dos seus olhos? Você pode escolher trazer luz ou trazer trevas. Pri, como que eu posso trazer luz para a minha vida? Lendo a palavra de Deus, colocando a Bíblia diante dos seus olhos, lendo bons livros, olhando para a natureza, olhando para o sorriso do seu filho. Todas essas coisas refletem quem Deus é e traz luz para a nossa vida. E aí, gente, Jesus, ele quer iluminar a nossa vida como um todo. Ele deseja que com a nossa vida, à medida que ele ilumine, né, a gente abre os nossos olhos, enxerga Deus e à medida que essa luz entra dentro de nós, a gente vai refletir quem Deus é. A gente funciona no reino de Deus como um espelho. Se o nosso espelho está limpinho, a gente vai refletir uma boa imagem de quem Deus é. Se o nosso espelho, se o nosso testemunho está sujo, está embaçado, a gente não vai conseguir ser luz para o mundo. Jesus ele diz também, eu sou a luz do mundo, e um pouco mais lá na frente ele vai dizer para os discípulos, vocês são o sal e a luz do mundo. Então Deus quer usar a nossa vida iluminada por Ele, os nossos olhos limpos pelo Espírito Santo de Deus para fazer morada dentro de nós e para refletir através do nosso testemunho. Esse foi o nosso devocional de hoje. Muito obrigada por ter vindo comigo até aqui. Eu quero orar por você para a gente encerrar, tá bom? Mas antes de eu orar, alguns lembretes importantes. Se você ainda não é inscrita aqui no meu canal, se inscreve. Ativa o sininho para você receber todas as notificações. Todos os dias, às 12h07, tem devocional aqui com a reflexão daquilo que a gente leu no nosso plano de leitura anual, tá bom? Quero pedir também para você lembrar de deixar o seu like, esse joinha, né, esse polegar para cima. Isso ajuda muito o nosso vídeo a chegar para outras pessoas. E você pode me ajudar a espalhar essa mensagem, a fazer com que a palavra de Deus seja uma luz que ajude a vida de outras mulheres, que ajude a vida de outras pessoas. Pri, como que eu posso fazer isso? Compartilhando esse vídeo, compartilha no seu WhatsApp, no seu grupo de amigas, né? Talvez o grupo de estudo que você tem aí na Bíblia. Mas o que eu quero te pedir é que você me ajude para que essa mensagem chegue mais longe e alcance muitas outras pessoas, tá bom? Vamos orar então juntas para a gente encerrar o nosso momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque um dia o Senhor mandou o teu único filho para morrer por nós. Porque um dia o Senhor decidiu que não era suficiente nos amar à distância e o Senhor veio, se fez em carne, desceu, viveu nessa terra,
pregou o evangelho, pregou o reino de Deus, viveu o evangelho de forma completa. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor veio e morreu por nós. Muito obrigada porque o Senhor decidiu ser luz na nossa vida, decidiu nos abençoar, decidiu vir e trazer cura aos nossos olhos, trazer cura aos nossos ouvidos. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar, eu quero decretar sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo agora esse devocional, que o Senhor lave os nossos olhos, que o Senhor coloque colírio para que a gente enxergue bem, que os nossos olhos sejam abertos para ver quem o Senhor é, para ver a tua revelação. Limpa, Senhor Deus, os nossos ouvidos, traz cura, Senhor, sobre nós, para que a gente possa ouvir a tua voz. Pai, que em nome de Jesus a tua luz penetre no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, e que essa luz transforme a nossa vida, como fala lá no versículo 36, que a gente seja cheio, tenha uma vida radiante de ti, que a gente, Senhor Deus, transborde dessa luz para outras pessoas e que a nossa vida sirva de bom testemunho. Faz, Senhor Deus, que cada uma de nós, que cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, seja sal e seja luz por onde andar. Que o Senhor abençoe o restante do nosso dia, que o Senhor nos guarde em segurança e que durante todo o restante desse dia o Senhor continue falando ao nosso coração. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver, para perceber os sinais da tua bondade que nos cercam por todos os lados. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe o seu dia e até amanhã.